Bom, muito prazer, meu nome é Paulo Veil, estou aqui representando a Ribeiro Veil Advogados. Vou fazer essa breve apresentação sobre nossa assessoria empresarial. Partilhando aqui minha tela. Então, como vocês podem ver, essa é uma assessoria focada em dois pilares. Um, que é a defesa dos interesses na justiça, e o outro, que é a atuação preventiva para evitar que esses problemas vão parar num processo judicial. E por isso, aqui está um pouco sobre a nossa história. Apesar de nós sermos aqui de Brasília, nós atendemos todo o país, empresários tanto na região Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, como também na região Sul, na região Nordeste. Nós temos até mesmo clientes fora do país, como por exemplo na Suíça e também em Dubai. Nossa equipe, ela consegue ter, através de treinamentos e de uma metodologia, ter um atendimento que alcança, né, todas essas regiões do país e do mundo. Esse aqui é o nosso board, né, nosso conselho estratégico, ah, especificamente aqui da área das empresas, porque nós também temos outros sócios, mas gostaria de falar aqui primeiramente do meu sócio, doutor Felipe Ribeiro, ele que é sócio fundador da Ribeiro Veio Advogados, né, um excelente criminalista, né, que trabalha muito bem a questão de governança, né, e diversos outros problemas que a empresa possa ter. Aqui, quem vos fala, Paulo Veil, também sou sócio fundador do escritório, sou especialista com pós-graduação em Direito Empresarial e coordenador de toda essa área de direito privado aqui do escritório. Nós temos também aqui o doutor André Marques, que trabalha muito bem as questões públicas, né, essa relação governamental, o tal do B2G, né, que hoje em dia estão falando muito, né, o B2G que é a venda para o governo, e esse relacionamento de parcerias, OSCs. Então, vocês vão ver um pouco disso na apresentação. Mas é claro que aqui o foco é o empresário, o empreendedor, com as dores que eles possuem no dia a dia também, questões trabalhistas, questões de consumidor, questões contratuais, um aluguel, enfim, tudo que faz parte do cotidiano da empresa. E por último aqui, mas não menos importante, né, o nosso grande representante aqui das relações institucionais da Ribeiro Veio Advogados, Jorge Medeiros, que nos ajuda a ter um diálogo com todas as frentes públicas e privadas do DF e do Brasil. Aqui é a forma pela qual a gente consegue ajudar, né, o nosso cliente, basicamente estruturada aqui em três pilares. A estratégia, porque nenhum processo se ganha sem estratégia. A gente sabe que experiência é muito importante, a gente sabe que pós-graduação, ter um mestrado é muito importante, conhecimento jurídico não tem como negar. Agora, isso virou básico. O que os grandes players do mercado e até as empresas, pequenas e médias empresas, estão percebendo quando contratam errado os escritórios de advocacia, é que eles precisam de bons advogados e estrategistas, porque é por meio do tempo de uma assessoria de 12 meses que se ganha os processos e que se arruma a casa. Nada de imediatismo, nada de fazer as coisas na correria. Aqui se trabalha muito bem a parte estratégica estruturada para empresas que realmente querem crescer e mudar de patamar, a curto, a médio e também a longo prazo. Temos também aqui o pilar do diálogo, com esse alinhamento de comunicação, tanto do cliente com a nossa equipe, quanto também esse diálogo entre os vários parceiros e até credores das empresas, a gente consegue reduzir a inadimplência, a gente consegue trazer uma saúde para o caixa, a gente consegue trazer oportunidades e concretizá-las em instrumentos como os contratos. Então, é por meio do diálogo que a gente entende que é possível consolidar um bom jurídico dentro de uma empresa. E tudo isso, é claro, buscando segurança jurídica. A gente sabe que a gente vive num país que é muito inseguro, um país com diversos riscos, riscos trabalhistas, riscos tributários, riscos com o consumidor, riscos até mesmo societários. Então, se a gente não buscar, por meio de pequenas atitudes,
mitigar, diminuir esses riscos, a empresa, infelizmente, vai cair naquela estatística drástica e temerária do Sebrae, que nos aponta que mais de 90% das empresas não sobrevivem ao seu terceiro, quarto ano de empresa. E não estou falando apenas de empresas amadoras. Grandes empresas que faturam bem, têm saúde, elas também sofrem com os riscos de segurança jurídicas, até mesmo vêm a fechar por falta de uma boa assessoria. Por isso, quem são hoje os nossos clientes? Quem a gente consegue atender? A gente consegue atender aqui tanto prestadores de serviços em qualquer segmento, não faço questão de colocar aqui um segmento específico, como por exemplo, os vários clientes que nós temos na área da saúde, vários clientes prestadores de serviços que usam muito contratos, vários clientes da área de marketing, cultura, economia criativa, né, que hoje a gente também vê buscando escritórios de advocacia, como nós temos cliente na base. Então, prestadores de serviço em geral são um dos nossos principais clientes da RV. É onde a gente consegue enxergar a nossa mudança. Tá? É onde a gente consegue enxergar o impacto que o jurídico consegue fazer dentro de uma empresa. E do outro lado, nós temos aqui o comércio e varejo, né? Lojas, comércios tradicionais, empresas familiares, né? Como restaurantes, bares, né? Uma loja de vestuário, como nós temos aqui também. Então, comércio e varejo tradicionais também atendemos por meio da RV. Startups, né? Startups geralmente está ligado a esse segmento de tecnologia. Então, tecnologia como um todo, né? Mas não apenas empresas de startup tecnologia, que a gente sabe que startups também podem ser para outros ramos de educação, de saúde, mas o que a gente percebe é que a tecnologia faz parte, sim, né, das startups, né? Tá até aqui faltando um termo, depois eu vou corrigir, mas todos os segmentos de startups a gente consegue ajudar. Por quê? Porque nós entendemos que muitas vezes o assessor jurídico ele não pode travar o crescimento de uma startup. Infelizmente, é uma das grandes reclamações que a gente vê, né? Os donos, CEOs de startups reclamarem que o jurídico burocratiza demais. Né? Uma startup ela é feita para escalar, para vender mais. Se o jurídico impõe regras muito rígidas, muito tradicionais, e ele não consegue acompanhar com a tecnologia, ele está fazendo, na verdade, está remando contra a maré. A startup está remando todo mundo, toda a equipe da startup está remando para uma direção e o jurídico freando. Aqui não. Aqui na RV a gente entende que nós devemos remar juntos. E se não há uma saída jurídica ideal, nós temos o dever de criá-la. Então aqui nós prezamos muito por essa qualidade que hoje em dia não se tem mais, que é a criatividade. A criatividade em criar uma cláusula, um contrato, que muitas vezes é dito como inexistente, mas nós, por meio do nosso conhecimento e dos princípios gerais do direito, a gente consegue sustentar a validade jurídica de um novo contrato que sequer existe, como já fizemos aqui na RV. Por último aqui nós temos empresários, empreendedores que de fato têm negócios na vida pessoal, têm outros negócios paralelos e de forma geral a gente consegue dar uma assessoria para eles. Aqui são algumas de nossas soluções, né, consultorias estratégicas. A gente fala muito sobre isso, não ver apenas sobre o ponto de vista jurídico, mas enxergar também com esse olhar empresarial. Nós temos aqui também palestras, treinamentos, né? É importante para a empresa saber adequar aplicação prática, implementar cultura e treinamento corporativo, atuação judicial, porque se for necessário ir para a justiça, nós não temos medo de justiça, seja buscando os interesses, seja se defendendo também em reclamações trabalhistas, em processos de clientes ou qualquer outra pessoa que queira discutir a responsabilidade da empresa. Sempre trabalhando aqui com a parte de prevenção. Aqui é um pouco da nossa linha do público-privado, né, com atuação de empresários, OSCs e associações. Isso é o que nos faz, por exemplo, ter um trânsito por meio até de sindicatos. Né? Então, aqui na Ribeiro Veio Advogados, a gente tem um trânsito bem camaleão. Né? A gente gosta de se colocar como camaleão porque a gente está onde o cliente precisa
que nós estejamos, né? Então, estamos aqui sempre buscando o quê? A prevenção, né? Se for necessário, até a atuação administrativa, né? E mais uma vez ali a defesa judicial. Bom, esses aqui são os nossos parceiros estratégicos. Nós temos aqui parceria com a UBAN, União Brasileira de Apoio aos Municípios, que inclusive é nosso cliente. Temos, é claro, também nossa parceria comercial aqui também com a assessoria contábil da Moreira e Castro, um escritório presente em mais de 4 estados da federação, ajuda muito os empresários a crescerem de nível. A maioria dos empresários que eles atendem são empresários que não estão satisfeitos com a contabilidade e aí vão para Moreira e Castro. E essa aqui também é a BDCAP, que é a associação que nós trabalhamos a autoridade dos nossos clientes, promovendo eventos de cunho de finalidade social, né? Então, nosso braço social é a BDCAP. E por último aqui também, né, o Vozes de Brasília, que é o podcast e portal de notícias que mais cresce aqui no Distrito Federal, que fala de política e negócios, inclusive fazendo aqui reportagens estratégicas para os nossos clientes e parceiros da Ribeiro Veio Advogados. Esse aqui é o nosso lema, da família aos negócios, isso porque a gente quer ver sempre o avanço das empresas, os avanços das famílias. A gente entende que essa contribuição jurídica faz parte do crescimento do nosso país. É por meio das empresas que a gente traz mais tecnologia, mais desenvolvimento, mais uma melhora na economia. O empresário, na verdade, ele é um brasileiro que segura, muitas vezes, o prejuízo que a política, infelizmente, ela ocasiona no país. Então, a gente entende que, prestando uma boa assessoria para os empresários, muitas vezes a gente consegue contribuir, fazer nossa contribuição social para o nosso país. Então, essa é um pouquinho da Ribeiro Veio Advogados, e qualquer dúvida, meus meios de contato estão aqui também abaixo do vídeo, em algum lugar da tela. Muito obrigado.